Por que o inimigo é vermelho? Num jogo de tiro, por exemplo, tu olha para o minimapa, vê uma bolinha vermelha, é o inimigo. Se aparece uma silhueta vermelha, é o inimigo. Se aparece um nome que vai de verde para vermelho e um personagem que fica hostil contra ti, é o inimigo. Por que é assim? Eu fiquei curioso e resolvi pesquisar. Então, eu joguei no Google porque o inimigo é vermelho. E daí eu me deparei com diversas respostas sobre religião, cristianismo e o diabo. Eu achei um bom lugar para começar, né? Afinal, o diabo é o primeiro grande inimigo da cultura ocidental. Então, por que o diabo é vermelho? Bom, por que o diabo é vermelho? Ele não é. Na verdade, ele era azul. No começo da Igreja Católica, os artistas trabalhavam de formas muito diferentes, não tinham imagens tão concretas para Deus, para Jesus ou até para o diabo. Elas variavam muito. O diabo, por exemplo, tinha muitas vezes a aparência de um dragão, ou ele era acompanhado de outros anjos em direção ao inferno. O diabo, na verdade, trabalhava como uma entidade, ele não era consolidado e personificado como um grande vilão. Ele era mais um funcionário de Deus. Algumas representações de Hades, por exemplo, fazem a mesma coisa. Hades não era necessariamente um inimigo de Zeus em algumas situações. Ele era o cara que comandava o inferno. Coisa boa. Eu encontrei um documentário chamado Como o Diabo Ganhou Seus Chifres, um conto diabólico. Ele é protagonizado pelo Alastair Sooke, um crítico de arte e historiador. Ele viaja procurando as primeiras representações do diabo. E tudo começa em Ravenna, na Itália. Lá existe um mosaico que aparentemente era para representar o julgamento final, o momento em que Jesus separa as pessoas boas das pessoas más, as pessoas que vão para o inferno e as pessoas que vão para o céu. À sua direita haverão as ovelhas e à esquerda os bodes. Nessa imagem a gente tem aqui Jesus no meio de roxo, à direita de Jesus um anjo de vermelho e à esquerda um anjo de azul. Mas à frente do anjo de azul estão os bodes. Então esse, aparentemente, é a primeira vez que nós vemos o diabo. Esse pequeno anjinho azul e o outro está em vermelho. Eu imagino que pela questão de fraternidade, por uma relação com sangue. Talvez essa era a associação feita com o vermelho naquela época. Já o azul era associado na época, segundo Alastair Sooke, com a escuridão. O azul era associado com a noite, era associado com o perigo, e na minha opinião, um chute que eu faço aqui é que ele também era associado com a profundidade dos mares, dos oceanos. Então o mar era um limite para a vida dos seres humanos. Era um lugar que, se tu fosse fundo demais, ele iria te engolir. Então, talvez a escuridão dos mares também fosse uma relação com o azul. Mas é interessante ver o diabo como um anjo. Especialmente se a gente parar para pensar na história dele. Lúcifer era o anjo mais belo dos céus, e quando ele se rebelou contra Deus, ele foi jogado para o inferno, junto com os outros da sua rebelião. E no inferno ele se torna o senhor dos infernos, cuidando das almas penadas. Então, mesmo na Bíblia, ele nem sempre foi, ou talvez nunca tenha sido, essa imagem monstruosa que a gente conhece. A próxima representação que é mostrada no documentário se encontra dentro de um mosaico na Basílica de Torcello. Esse mosaico parece representar uma hierarquia das crenças cristãs e católicas, meio que mostrando como funciona a relação entre céu, terra e inferno. Indo do meio do mosaico e seguindo uma linha de fogo, a gente acaba chegando num lago de fogo que é o inferno, onde tem anjos vermelhos torturando as pessoas, pequenos demônios azuis e sentado num trono de cobras, o diabo. Um homem barbudo, ou uma figura ainda humana, barbuda e com a pele azulada e olhos esbugalhados, e no seu colo uma criança que alguns acham que é Judas, outros acham que seria o anticristo. Mas é interessante perceber que ele continua azul. Um pouco mais estranho e maluco, mas continua sendo humanoide azul. Ele vai adquirindo características conforme a igreja precisa atacar certas questões, digamos. A igreja precisava competir com outras religiões e precisava descredibilizar essas religiões. Então, ela começou a colocar elementos e características no diabo para que ele se assemelhasse a deuses de outras religiões, fazendo com que aqueles deuses parecessem demônios disfarçados. O tridente de Poseidon,
os chifres de Pan da mitologia grega também, as barbas e a aparência de Bes, um deus ou entidade egípcia que na verdade era uma entidade de proteção. Eles pegaram esses pequenos elementos para transformar o diabo em uma figura agora personificada, agora sim um inimigo. E o inimigo vai se transformando no que eles precisam atacar. Em outras situações, o diabo vira o diabo verde. Não. Porra, que piada merda. Não, esse também não. Porra, esse aqui. Na época medieval, o diabo fica verde porque, imagino eu, no feudalismo as florestas fossem um local de grande perigo. Como o diabo representa o que se deve temer e o que se deve evitar, transformar o diabo em uma figura verde ajudava as pessoas a evitarem as florestas e os perigos dos animais selvagens. Em outras situações, como durante a peste bubônica, o diabo adquiriu uma cor preta, representando assim a doença e os ferimentos que tinham nas pessoas. A capela que tem essa representação do diabo escuro e preto, meio monstrengo junto das pessoas, também é acompanhada por outra imagem do diabo em outro mural que parece ter uma hierarquia, e o diabo se mantém azul, agora um pouco mais gordo, glutão e com outras características mais monstruosas, pegas de outras religiões. Mas nessa capela, que foi pintada por Giotto, tem uma questão muito interessante. Giotto cria uma maneira de pintar e de representar essas figuras religiosas com uma tridimensionalidade, deixando Jesus e outras figuras mais humanas. O diabo não tem essa tridimensionalidade. O diabo não é relacionável, ele não é simpático, não tem como tu simpatizar com o diabo. Isso até Dante Alighieri. Com o Inferno de Dante, que conta a história de Dante e seu guia Virgílio pelos círculos do inferno, Dante encontra Satanás. E ele o descreve de uma forma muito interessante. Vi aquele gigante submerso no gelo, despontando seu corpo do peito para cima. Só o seu braço tinha o tamanho de um daqueles gigantes que encontramos na entrada do lago. Fiquei mais assombrado ainda quando vi que 3 caras ele tinha na sua cabeça. Toda vermelha era da frente, a da direita era amarela e a da esquerda negra. Acompanhava cada uma um par de asas como as de morcego. Eu nunca vi um navio com velas tão grandes. Ele as abanava, produzindo 3 ventos delas resultantes. Era esse vento que congelava as águas do Cócito. Ele chorava por 6 olhos e dos 3 queixos caía uma sangrenta baba que pingava junto com as lágrimas. Essa descrição, por mais terrível e grotesca que seja, ela tem alguns pontos muito interessantes. O primeiro é que a gente finalmente tem uma descrição do diabo com pele vermelha, apesar de ser só uma das caras dele. Eu acho que isso se dá pelas diversas representações que o diabo tinha já nessa época. Mas alguns outros autores dizem que essa representação do diabo com 3 rostos de cores diferentes representa os 3 continentes principais da época. Agora, o que me faz achar que esse momento Dante cria uma questão de simpatia com o diabo, e o documentário também aponta isso, é que o diabo está chorando. Nessa descrição, o diabo está triste, o diabo também está sofrendo. Ele pune, mas ele também está sendo punido. Afinal, ele vai dos céus como o anjo mais belo para o inferno como um monstro com 3 caras e asas e todo um aspecto grotesco a ele. Então agora a gente tem um diabo que, por mais estranho que seja relacionável e tem a pele vermelha. Claro, não é preciso dizer que foi Dante que colocou a pele vermelha no diabo, mas ele com certeza foi importante para popularizar essa convenção. A gente pode apontar que o vermelho vem, talvez, dessa pele vermelha de Dante e também dessa associação com o fogo, mas eu ainda acho que tem uma grande associação com a luxúria. Sempre tiveram aversão e medo e um moralismo bizarro sobre isso. Então, quando o vermelho se tornou mais ligado ao sexo, imagino eu que, primeiramente, ele deve ter sido ligado ao sexo não só pelo sangue, mas por uma questão da cor da genitália e talvez da cor dos lábios das pessoas. Também existe a ideia de que isso pode ter sido uma ligação com a maquiagem, que já existia antes mesmo de Cristo nas sociedades egípcias. As torturas também nas representações do inferno vão mudando, se tornando mais sexuais e mais grotescas conforme as representações vão evoluindo e os interesses da igreja vão mudando. Então, chega um momento em que as torturas são retratadas como pessoas sendo penduradas pela sua genitália e sendo varadas por
barras de metal pegando fogo. Só para mostrar aquela relação saudável que a igreja tem com o sexo. Então, a figura do diabo não nasceu vermelha. Ela foi evoluindo para se tornar vermelha e evoluindo conforme os interesses da igreja. E assim ele vai adquirindo suas características monstruosas que nada mais eram que elementos de outros deuses. Então fica a questão. Seja no sangue, no fogo, na violência, na agressão, ou na paixão, no sexo. É interessante pensar como o vermelho naturalmente causa isso na gente. E por que a gente sempre associa o vermelho a esse tipo de coisa? Por que o vermelho é assim? Por que nós reagimos ao vermelho assim? Por que o vermelho nos causa tanta intensidade? Por que a gente sempre é tão extremo com o vermelho? Por que ele nos deixa em alerta? Por que ele nos lembra do perigo, e do sexo, e do amor, e da paixão? E por que ele nos dá apetite, mas ao mesmo tempo nos dá aversão? E por que o vermelho... O vermelho é uma cor especial. Como todas as cores, faz parte do espectro de ondas eletromagnéticas que nós chamamos de luz visível. Essas ondas variam de comprimento indo de 380 a 700 nanômetros. Esse comprimento é chamado de comprimento de onda e o vermelho e os tons de vermelho fazem parte dos comprimentos de onda mais longos. O comprimento de onda é a distância entre dois vales ou cristas das ondas e é representado pelo símbolo lambda. Importante não confundir a frequência de onda com o comprimento de onda, já que a frequência representa uma razão entre a velocidade de propagação da onda e o seu comprimento de onda. Quanto maior o comprimento de onda, menor a frequência. Ou seja, o vermelho não é mais forte que o azul em termos energéticos. O azul, na verdade, por ter uma frequência maior, carrega mais energia com ele. Por isso que a chama quente desse maçarico é azul e não vermelha. Por isso que esse maçarico aparentemente queima muito mais forte que um fósforo. Da mesma forma, se o nosso Sol fosse mais quente, ele seria mais azulado. Se ele fosse mais frio, ele seria mais avermelhado. Beleza. Cores fazem parte da luz. A luz que é incidida nos objetos, então esses objetos refletem essas ondas para nossos olhos. Ou seja, essa caneca de Papai Noel lindíssima não é vermelha. Temos uma caneca que tem vermelho, ou seja, ela reflete o comprimento de onda vermelho e absorve os outros comprimentos de onda. Mas se a gente incidisse algum outro tipo de luz ou outra cor de luz, um comprimento de onda específico nela, talvez ela não conseguisse refletir o vermelho. Então, se a gente, por exemplo, iluminasse ela com verde, eles apenas absorvem a cor verde, os tornando pretos. A minha camiseta é vermelha, porque ela consegue refletir o comprimento de onda que a gente considera vermelho. Mas se a gente incidir uma outra luz que não tem esse comprimento de onda, ela vai ser absorvida, deixando a minha camiseta preta. Porque agora toda a cor que está sendo incidida nela é verde. E essa camiseta não consegue refletir esse comprimento de onda. Então, ela absorve. É ciência. Beleza. O vermelho tem um comprimento de onda grande e por isso ele é mais fácil de ver. Mas... chega mais perto. Mais perto. Quer saber? Quando nossos olhos recebem essas ondas, elas são captadas por células chamadas de cones, que são capazes de diferenciar entre comprimentos de onda. Elas se dividem em 3 tipos, L de long, M de medium e S de short, sendo sensíveis a, respectivamente, vermelho, verde e azul, o nosso próprio RGB. Com essas 3 cores, nós conseguimos criar combinações para ver todo o espectro que conhecemos. A luz entra nos nossos olhos e, ao chegar na retina, estimula essas células, que através de reações químicas que eu não vou fingir que entendo, passam por canais que colorizam a imagem para nós. Esses canais, segundo Ewald Hering, um fisiologista alemão, são um trio. Um apresenta o claro e o escuro, o outro o azul ou o amarelo, e o outro o verde ou o vermelho. Esses canais funcionam como um interruptor. Eles ou estão estimulados ou inibidos. Quando vemos o vermelho, o canal está estimulado. Quando vemos o verde, ele está inibido. Pessoas com deficiência nessas células ou algum problema nesses canais ou nesses processos de visualização de cor são, de forma resumida, os daltônicos.
Antes dos nossos antepassados mais comuns, a maioria dos mamíferos tinha uma visão chamada de dicromática, ou seja, eles viam apenas duas cores principais, sendo elas normalmente azul e amarelo. A princípio, os nossos antepassados foram os primeiros mamíferos a ter uma visão tricromática, que foi quando o azul foi mantido, mas o amarelo foi dividido em dois novos tipos de cones, que acabou se tornando o nosso vermelho e o verde. Isso nos deu a capacidade de perceber e destacar e contrastar uma gama enorme de cores. A visão do vermelho de forma isolada nos deu uma vantagem evolutiva. A gente conseguiu perceber certas comunicações da natureza de uma forma muito mais contrastada. Por exemplo, quando as cores aparecem na natureza, elas costumam ter a intenção, mesmo que não intencional ou consciente do ser, de comunicar alguma coisa. E no fim, essas comunicações resumem a atração e repulsão. As plantas, por exemplo, evoluíram métodos de espalhar suas sementes. Um desses métodos foram as frutas. Elas têm cores e cheiros muito destacados do seu ambiente. Então, os animais começam a consumir essas frutas e depois, quando eles excretam as sementes, essas sementes são espalhadas em outros lugares. Pensando de novo nas frutas e na nossa relação com cor e comida, o azul, por exemplo, é uma cor que nos traz aversão quando a gente pensa em alimentação, porque naturalmente não existem muitos alimentos azuis. Em contraste, o vermelho trabalha muito bem com o nosso apetite pela presença de alimentos que são vermelhos, inclusive a própria carne. As relações que a gente tem com as cores se dão por experiências de vida, mesmo que as experiências de vida sejam herdadas dos nossos antepassados. Igual tem sempre um teor cultural e contextual para cada uma dessas relações. Mas a gente pode pensar de uma forma evolutiva para os vieses que a gente tem sobre as cores. Por exemplo, a gente naturalmente evita cores como azul ou até às vezes como um verde mais azulado ou alguma coisa do tipo porque representam alimentos que não são necessariamente saudáveis ou comuns a nós. Vai comer uma maçã, ela tá vermelha, ela tá boa. Se ela começa a ficar meio esverdeada, esbranquiçada, azulada, ela talvez esteja podre. A cor dela nos comunica que ela não está normal, ela não é um alimento normal que a gente já está acostumado, então alimentos novos, com cores novas, nos trazem uma certa aversão. Os animais e plantas venenosas também criaram um certo código universal dentro da natureza. Alguns animais possuem listras e cores e manchas de cores específicas, normalmente vermelho, amarelo, preto e branco, para mostrar que elas são venenosas e evitar que predadores as ataquem. Dessa forma, elas criam códigos de cores que mesmo animais que veem apenas duas cores conseguem perceber, e animais que veem apenas uma cor também conseguem perceber, pela diferença de escala de cinza. E nós, que vemos principalmente o vermelho, conseguimos destacar esses perigos de muito longe. Da mesma forma, a cor do nosso sangue também tem uma relação com o vermelho, né? Nosso sangue é vermelho e a gente não gosta de ver o nosso sangue. Afinal, a gente só vê ele quando a gente sangra, quando a gente está ferido. Então o vermelho também ainda representa o perigo naturalmente para nós, no nosso próprio organismo. Então o vermelho naturalmente tem conotações negativas e positivas. Negativas pode ser a questão de um aviso, de um perigo, de um alerta, e positivas normalmente associadas ao sexo e à alimentação, o apetite. Isso é uma das características interessantes do vermelho. As emoções associadas a ele, sendo elas boas ou ruins, são sempre intensas. Então é óbvio que a gente acabou usando elas em muitas propagandas. Pensa no McDonald's, por exemplo. Ele é feito para te criar apetite e te fazer comprar logo, te dando esse imediatismo, essa questão do alerta. Essas relações que nós fazemos com as cores também vêm da nossa criação atualmente, no mundo mais moderno, com o capitalismo, com propagandas e tal. Mas essas relações mais primais, de certa forma, existem com justificativas biológicas e evolutivas, que não impede daí de designers e marqueteiros usarem essas cores para nos influenciar hoje em dia, tirando vantagem da nossa evolução. Tá bom, eu não respondi por que o inimigo é vermelho. Mas é porque simplesmente não tem como responder claramente por que o inimigo é vermelho, de forma objetiva. Pelo menos na minha opinião e com a pesquisa que eu fiz. Mas, entendendo fisicamente o vermelho, como ele causa as sensações que ele causa na gente desde a nossa evolução, e como ele funciona nos nossos olhos, e tendo um estudo de caso bem interessante com o nosso capetinho, eu posso tentar arriscar uma resposta para vocês. Nos jogos, o inimigo costuma ser vermelho porque o vermelho é uma cor fácil de se ver, que contrasta facilmente com a maioria das cores, e especialmente em jogos de tiro, por exemplo, que tem muitos elementos na tela e muita coisa acontecendo, é bom ter uma cor que se destaca, especialmente quando relacionada ao inimigo, a uma coisa que vai estar em movimento, vai estar nos atacando, vai estar nos causando pressão, porque daí a gente se orienta mais facilmente.
Vamos pensar em Super Hot. O espaço é inteiro branco, tem que atacar várias coisas ao mesmo tempo. Os inimigos são extremamente destacados. É um cenário branco com armas pretas e inimigos vermelhos. Não tem como não ver eles. Outra coisa que faz o vermelho ser associado aos inimigos é a agressão, a violência, o nosso sangue. Essa associação que a gente faz com o vermelho que nos leva a sentir perigo, a sentir o imediatismo de que a gente tem que fazer aquilo na hora, a gente tem que fazer aquilo agora. E assim a gente acaba fazendo essas associações mesmo que inconscientemente. É uma coisa evolutiva, está dentro de nós, é automática. E também o vermelho acaba servindo muito bem para contrastar com outras cores que viraram convenções. Tipo os aliados nos jogos, que costumam ser verdes ou azuis. Quando eles são verdes, eles servem em contraste baseados na biologia. Como a gente viu, o canal que interpreta o vermelho é o mesmo canal que interpreta o verde no nosso cérebro. Nossos olhos, nosso sistema ocular. E daí, quando a gente vê vermelho, ele está automaticamente em contraste com o verde. A gente não conseguiria ver eles ao mesmo tempo naquele canal. Eles são cores oponentes no nosso cérebro. Apesar disso, o vermelho não precisa sempre ser usado para a mesma coisa. Ele causa contraste com as outras cores. Então, em jogos como Mirror's Edge, o vermelho é usado para destacar locais e pedaços do cenário que a gente pode interagir para continuar a nossa corrida. Mirror's Edge é um jogo de parkour, que a gente precisa ter velocidade, precisa olhar rapidamente para o cenário e saber aonde pular, aonde escorregar, aonde se agarrar. Então o vermelho é usado para destacar esse cenário. Porque no fim do dia, os jogos são obras de arte. E são tão arte quanto as pinturas e os mosaicos que a gente viu na igreja lá, representando o diabo. A cor é uma questão artística. Eu não podia deixar de falar da teoria das cores, que tenta, de forma resumida, associar cores a sentimentos e reações que os seres humanos têm quando veem essas cores. Só que não é uma teoria absoluta, é uma guia que pode ser usada ou não. Um exemplo dela sendo muito bem utilizada é em Breaking Bad nas camisas do Walter White. Elas representam fases e momentos da jornada dele. Aqui a gente tem um bom exemplo da teoria das cores. Ela funciona muito bem e causa os efeitos que ela pretende causar. Mas são escolhas artísticas novamente. As cores são ferramentas para os artistas e as cores também são muito associadas e modificadas pela cultura. Aqui no Brasil a gente pode pensar no vermelho como vilão, no vermelho como agressividade, no vermelho como várias das coisas que a gente já falou aqui, o diabo, por exemplo. Mas na China o vermelho pode ser e é associado com a sorte. Nas bandeiras comunistas, o vermelho representa o sangue do proletariado. Então ele dá ainda essa intensidade, mas sobre a força, sobre a união e até talvez sobre guerras revolucionárias. Na bandeira da França, que eu imaginava que tivesse uma associação similar, pelo que eu entendi, o azul e o vermelho representam Paris e o branco representa a monarquia no meio, sendo uma união da monarquia com o povo, que deu certo pra caramba. No Japão é mais simples, o vermelho representa o sol. Então, por que o inimigo é vermelho? Porque funciona? Porque é uma convenção? Porque de tempos pra cá funcionou e vai continuar funcionando? Porque o vermelho reage da forma que ele reage na gente. Na verdade, a gente reage ao vermelho, né? Da forma com que a gente reage. E é isso. Não é uma resposta tão satisfatória quanto eu gostaria que fosse, mas revelou muita coisa, né? Como o vermelho e outras características e elementos artísticos podem ser usados para influenciar pessoas. No caso dos jogos, para nos facilitar e nos orientar. No caso do diabo, para atacar e descredibilizar outras religiões. E no caso das bandeiras, por exemplo, para representar coisas que essas bandeiras defendem. É muito subjetivo e mutável. Se o nosso céu fosse vermelho, o nosso sangue fosse azul, talvez os inimigos fossem azuis e os aliados fossem vermelhos. Cultura cria contextos e a nossa evolução cria contextos que acabam criando arte de uma forma ou outra. Eu tô divagando aqui, mas é porque o vídeo acabou, não tem muito mais que isso. Eu nunca quis fazer um vídeo super educativo ou coisa do tipo. A intenção não era essa, a intenção era só compartilhar a diversão que foi pesquisar isso com alguém. E foi muito divertido, então talvez inspire alguém a também pesquisar alguma dúvida idiota e acaba caindo numa espiral de quase 2 meses sobre o vermelho e gravando às 2 da manhã sozinho num prédio. Foi muito divertido. E eu espero que sirva de alguma coisa, que tenha gostado. E se quiser
ir atrás dessas fontes que eu utilizei para fazer toda essa pesquisa e todo esse vídeo, eu vou botar todas elas na descrição, incluindo o documentário do Alastair Sup, espero que eu não tenha falado o nome dele errado, que é muito interessante, eu recomendo assistir, e eu acho que é isso. Não tenho muito mais o que falar. Obrigado por assistir, espero que tenham gostado, e talvez até uma próxima. Tchau!